Vamos falar de Palmeiras então. Palmeiras que carimbou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe alviverde voltou a vencer o Ceará, já tinha vencido por 1-0 fora de casa. Dessa vez bateu o Ceará por 3-0 jogando na Arena do Verdão. E show de Estevão. 2 gols do garoto, que já tem data para ir embora. O torcedor do Palmeiras também vai ficando triste com essa despedida. Flaco Lopes fez um também e o Palmeiras está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. 7ª vitória consecutiva na temporada, desde que o Verdão foi derrotado para o Bahia pelo Brasileirão no fim do mês passado. Não perdeu mais. Mauro Petting, Palmeiras classificado. Classificado merecidamente com uma das melhores atuações em meses da equipe do Abel Ferreira. O primeiro tempo foi bom contra um time bem montadinho do Ceará, já havia sido assim, não um grande jogo do Palmeiras na Arena Castelão, mas ontem a gente está vendo alguns momentos. O Palmeiras foi bem no primeiro tempo e muito bem na segunda etapa, a partir de uma grande exibição do Estevão, das melhores também. Jogadas muito bonitas, essa é maravilhosa, a jogada mais bonita do jogo, né? O chapéu com a bola no chão, ele levanta, faz a tabela com o Vitor Roque e o Fernando Miguel mais uma vez muito bem. E no segundo tempo ele sofre o pênalti, que você pode discutir. No estádio, no primeiro momento achei que não, depois dá para marcar, dá para discutir e tal. Não bate bem o pênalti, mérito do Fernando, no rebote ele vai lá e faz com muita frieza o gol. Depois ele faz um belíssimo gol, o segundo, mais um par de bonitas jogadas, sai merecidamente aplaudido, emocionado e emocionando, porque se sabe que em breve, lamentavelmente, ele vai sair, lamentável para o torcedor do Palmeiras, para o brasileiro que tem o privilégio de o ver, e tem sido assim, não só em jogos do Palmeiras em casa, seja em Barueri ou no Allianz Parque, mas em outros jogos, né? Você pode até não torcer para o Palmeiras, mas é um movimento muito bacana que se vê na arquibancada. A bola chega para o Estevão, um pouquinho mais para frente, o torcedor já meio se ouriça, já meio que fica em pé. Isso é muito legal. A bola está na ponta esquerda e gosto quando ele se movimenta. A liberdade que tem dado o Abel um pouquinho mais por dentro, ontem um pouco mais para a esquerda e vai para a direita, enfim, é um cara diferente, a gente sabe que é, e já muito maduro e cada vez mais alto, cada vez mais forte, ainda muito rápido, extremamente talentoso para criar lance, jogar, fazer, achar os companheiros. É impressionante a maturidade, o enorme talento que tem esse menino, que é um dos maiores, e para não poucos, a maior revelação da história da base do Palmeiras de 110 anos. Você tem o Hendrick, você tem outros poucos, o Palmeiras, né, que campeão do século, o maior campeão nacional. Ele quase sempre procurou no mercado, ainda jovens, nomes que vieram da Várzea, como o Berdan, como o Valdemar Fiume, que vieram muito jovens do Bangu, Divina Demir da Guia, mas o Palmeiras quase sempre não fez o que faz com o trabalho estupendo do João Paulo Sampaio desde março de 2015 no Palmeiras, desde a gestão do Paulo Nobre, muito bem continuado pelo Gagliotti e pela Leila Pereira. Mas, enfim, o Estevão é esse cara determinante, fez toda a diferença, não só ele, todo o Palmeiras foi muito bem. O Palmeiras segue com o melhor elenco da era Abel, tem opção para tudo, inclusive Giai muito bem, como um zagueiro para a direita, como lateral quando o Palmeiras é atacado. Sai e perde o Felipe Anderson e entra o Mike entrou muito bem. Jogadas bonitas, jogadas em velocidade, troca de bola. O Palmeiras não só venceu bem por 3-0, venceu convencendo, jogando muito bem. Nessa excelente sequência, inegavelmente grande sequência, 100% na Libertadores, líder do brasileiro, o Palmeiras tem agora, de ontem principalmente no Allianz Parque, jogado bem e bonito. Não dá nem para os chatos de plantão, ou até os azedos, amargos, normais, e os exigentes que também fazem parte, reclamar porque ontem o Palmeiras, sobretudo na segunda etapa, mostrou muitos lances bonitos. Você pegar as combinações, as jogadas e as variações táticas, inegáveis méritos também da comissão técnica do Abel Ferreira, de fazer o time jogar de várias maneiras e desequilibrar como tem desequilibrado o Estevão. Vai ser um jogo fantástico domingo contra o Flamengo. O Flamengo foi bem contra o Botafogo da Paraíba, que não se compara hoje com o próprio Ceará. É um jogaço com ligeiro favoritismo palmeirense. Meu palpite até pelo Morumbet é mais para empate, mas a fase do Palmeiras hoje é melhor. Eu vejo até mais potencial técnico no Flamengo, mas o trabalho longevo, o momento do Felipe Luiz e do Abel, e isso pode mudar inclusive no próprio domingo, no jogo aqui em São Paulo, pode ser uma outra história. Mas o Palmeiras chega muito bem e isso inegavelmente é um acerto geral do Palmeiras e sobretudo do Abel e sua comissão técnica ao planejamento feito. Não deu para ser tetra paulista, perdeu para o maior rival, o Corinthians, naquelas circunstâncias, mas o Palmeiras vai chegar para o Mundial muito possivelmente até melhor que a encomenda do Abel, porque o time não só está vencendo bem dentro e sobretudo fora, mas está jogando muito bem. E ontem ficou essa sensação de que
Que saudade já do Estevão ainda não saindo, mas em breve saindo. Como fará falta, apesar da qualidade do elenco do Palmeiras. Hoje você não tem... Você olha para o elenco do Palmeiras, para o time que está em campo, seja qual for a escalação, e está certo o Abel em mexer nessa escalação várias vezes. Você olha para o banco à disposição do Abel e até a lista de eventuais lesionados e suspensos, não tem... O Palmeiras, nos últimos meses, um jogador que você fala... Aí entra um pouco lá do torcedor, vai entrar esse cara. Não tem. É todo time bom. E aí você, podia começar com o Maurício, vem o Veiga. É o Emiliano, o Aníbal, não são os volantes dos sonhos, mas não entregam bem. O Lucas Evangelista, um reforço muito bom. Richard Rios, no melhor momento. Vários jogadores bem, e assim não tem, e da base também boa. Você olha e fala, não tem nenhum cara. Você pode até não gostar tanto de um, de outro, normal, é da vida do futebol, mas é impressionante como não tem assim... Você pegar mesmo em momentos de conquistas, pode até o Palmeiras não ganhar nada esse ano, por enquanto não ganhou mesmo, que assim, o potencial do elenco é enorme. Assim, o Palmeiras não tem nada que você fale, não vai jogar... Por exemplo, Piquerez para Vanderlan, tem uma queda técnica, tem, mas o Vanderlan não é um horror, longe disso, né? Pode não ter sido ou não estar sendo o que se imaginava, mas não compromete em absoluto a equipe do Palmeiras. Então, assim, é um momento realmente muito bom, e fica a sensação para o seu torcedor e até para o rival, que pode até não estar tão bem, isso já aconteceu várias vezes na era Abel, e quando não está legal, pode não ganhar, mas não perde. Ou se perde, tem como recuperar, ou vai recuperar, vai ser o time da virada e do amor e vai fazer a vitória. Mas ontem, sobretudo ontem contra o Ceará, e mais ainda na segunda etapa, e não só pelo Estevão, é um Palmeiras que está numa fase muito boa. Uma fase realmente muito boa do Palmeiras. Desde o Campeonato Paulista, 16 jogos, 14 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 26 gols marcados, só 8 sofridos, 89,5% de aproveitamento. Bruno Prado, Palmeiras confiável, acima de tudo, né? Tá na tela a arte com os números, 14 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos 16 jogos depois do Campeonato Paulista. Palmeiras que já lidera o Campeonato Brasileiro, que vai conquistou, né? Mais uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, segue firme nas competições de mata-mata, tanto a Copa do Brasil como a Copa Libertadores, e um Palmeiras completamente estável, podemos dizer assim, nessa fase pré-mundial de clubes, Bruno Prado. O time está muito bem e tem algo que é ótimo, ainda mais com a realidade que nós temos hoje no futebol brasileiro, que é um calendário pesado, muitos jogos, muitas competições, que é um elenco que o Palmeiras consegue montar, né? O Mauro falou sobre isso, e um dado que, assim, para mim é muito, muito claro de como esse Palmeiras conseguiu montar um elenco muito forte e equilibrado. Do time que jogou ontem, o time que jogou no domingo contra o Bragantino, jogo difícil, né? Contra um time que está bem na tabela do brasileiro. Palmeiras sai atrás e vira o jogo, um jogo que valia ali até disputa pela liderança do campeonato. O Bragantino tinha a chance de ser líder do campeonato se tivesse vencido aquele jogo, e chegou a estar vencendo. Se pegar o time que iniciou contra o Bragantino e o time que iniciou ontem eu estava no pré-jogo aqui do Palmeiras, quando saiu a escalação, aí eu fui pegar a escalação do jogo de domingo. Foram 6 alterações. Foram 6. Tirando o goleiro Everton, que está jogando todas, então são 10 jogadores de linha. Ele trocou 6, só manteve 4. Então ele trocou 60% do time. E não dá para dizer nem que o time que jogou domingo era reserva e nem o time que jogou ontem era reserva. Você pega a escalação de domingo, você diz que aquilo não, jogou com reserva. Não dá para dizer. E o time de ontem também não, sendo que ele trocou 6 de um jogo por outro. Então, ele mudou bastante o time. E nenhum dos dois tem cara de time reserva. Porque o elenco está bem equilibrado e tem 2 jogadores por posição, pelo menos, de um nível muito próximo. Isso é verdade. Isso é um fato. Tirando o Estevão, que é um extra-série, os outros são todos jogadores bons, muito bons, alguns ótimos, mas o reserva não está muito abaixo. O Estevão é um cara fora da curva, tanto que não vai ficar. Infelizmente, esse tipo de jogador a gente ainda não consegue manter aqui por muito tempo. Mas joga Maurício ou Veiga pelo meio. Já estou tirando o Estevão dessa conta aí. Joga Vitor Roque ou Flaco Lopes. Joga Aníbal ou Emiliano Martinez. Joga Richard Rios ou Lucas Evangelista. Aí vai jogar o Giá ou o Marcos Rocha. Não muda tanto. Até na zaga que o Gomes e o Murilo estão aí há mais tempo, quando joga o Bruno Fux tranquilo, e quando jogou o Michael, que agora ficou um tempinho fora e está voltando, mas ele teve uma sequência grande também, no momento que outros zagueiros estavam machucados, ele também cumpriu muito bem. Então o Palmeiras consegue ter esse equilíbrio, e mesmo trocando, e você tem que trocar no nosso calendário aqui, se você não trocar, você vai estourar jogador
jogador, você vai desgastar jogador, você não vai conseguir render bem, mas o Palmeiras consegue trocar 6 jogadores de um jogo para o outro e não parece que ele escalou time reserva em nenhum dos 2 jogos. Isso é muito bom, que aí eu acho que é uma construção que foi sendo feita. Aquela final com o Santos no Maracanã, que foi já no início de 2021, por causa da pandemia, você pegar a escalação daquele time que jogou contra o Santos no Maracanã e pegar a escalação do time que jogou a maior parte do Brasileiro de 22, que ali para mim foi o pico de futebol apresentado com o Abel. É quase o mesmo time. O Scarpa, ele não foi titular naquela final no Maracanã, virou titular em 22, vamos colocar ele no lugar do Gabriel Menino, em relação ao time que jogou aquela final. E o Dudu, que estava no Catar, na final com o Santos, voltou, vamos colocar ele no lugar do Luiz Adriano, que jogou aquela final com o Santos. E o Murilo, que chegou em 22, acabou ganhando o lugar do Luan. Então foram 3 alterações. E trocou o lateral esquerdo, Vinha por Piquerez, já em 21. Então era um time muito parecido. Então ali eram poucas mudanças no elenco. E o Palmeiras chega ao seu pico de melhor futebol com o Abel em 22, quando ganha o Campeonato Brasileiro. Ali acho que foi o maior número de bons jogos na sequência com o Abel. Em 23, o Palmeiras ganha o Brasileiro de novo, mas ali já não é o mesmo futebol apresentado, fez muito menos pontos do que fez em 22 e contou com a queda do Botafogo aí, sem tirar mérito nenhum da conquista do Palmeiras. Foi o campeão de uma maneira bem emocionante, aquela virada contra o Botafogo, mas já não era o mesmo desempenho de 23. Ali talvez já estivesse dando sinais de que alguns jogadores que foram importantes em 20, 21 e 22 já estivessem num declínio. O Dudu teve uma lesão grave em 23 e o Piperno lembra sempre disso, ele não estava jogando bem antes da lesão. Zé Rafael começa a ter problemas físicos com frequência. E outro jogo, o Rony cai de produção, termina na reserva o ano de 23, quando o Abel mexe no time depois da eliminação para o Boca, o Rony perde a posição. O ataque que termina o ano é Endrick e Breno Lopes. Aí entra o Endrick muito bem, mas já vendido para o Real Madrid. Então ali talvez fosse um sinal, mas o título talvez tenha adiado uma mudança mais forte no elenco. É difícil você mudar um elenco que acabou de ser bicampeão brasileiro. E em 24, acho que ficou claro que ali era um fim de ciclo de alguns atletas que precisava mexer. O Palmeiras não faz um ano de 24 ruim, mas ele falha nos grandes jogos. Ele cai da Libertadores num confronto com o Botafogo. Ele cai na Copa do Brasil num confronto com o Flamengo. Ele perde o Brasileiro num confronto direto com o Botafogo. E o desempenho dele contra os times que ficaram entre os 5 primeiros colocados é muito ruim. O desempenho dele entre os pequenos é até melhor do que o do Botafogo. Por isso que ele equilibra a disputa com o Botafogo, porque entre os 5 primeiros o Botafogo é muito melhor que o Palmeiras, inclusive vencendo os 2 jogos contra o Palmeiras. E ali acho que chegou-se a uma conclusão que tinha que mexer. E acho que essa mexida já começa no meio de 24, quando chegam Giai, Felipe Anderson e Maurício. Aí vem 25, aí vem o Vitor Roque, aí vem o Paulinho, aí chega os 2 zagueiros mais experientes, Bruno Fux e Mikael, o M. Martinez, Lucas, o Evangelista, porque acho que chegou com o Zé Rafael, saiu, a gente precisa de um outro cara para revezar com o Rios. O primeiro volante tinha uma lacuna desde a saída do Danilo. Em 23 o Palmeiras se vira sem um primeiro volante ali, jogava o Gabriel Menino, aí na reta final o Rios. Aí chegou o Aníbal. O Rafael mesmo foi recuado para ser esse sim. Foi. Aí chegou o Aníbal em 24, mas só tinha o Aníbal. Agora traz o Emiliano Martinez. Então o Palmeiras foi equilibrando o elenco e chegou nisso aí, que eu acho que é um formato muito bom para o futebol brasileiro atual. Flamengo, que é o outro elenco mais forte do país, ele tem um elenco forte que ele consegue revezar, mas tem algumas peças que o Flamengo não tem reposição. Arrascaeta não tem, Gerson não tem. Acho que o Palmeiras, ele pode, tirando o Estevão, não ter um jogador com o mesmo brilho que o Arrascaeta, por exemplo, ou o Gerson. Mas, assim, quando falta um, o Palmeiras tem um do mesmo nível. O Flamengo, quando faltam principalmente esses, ele não tem como repor, tem uma distância grande aí. Então, o Palmeiras ele tem um equilíbrio. Para levar o ano todo, acho que o Palmeiras ele é mais equilibrado. Num confronto direto, é claro que o Flamengo pode ganhar do Palmeiras. Pode ganhar domingo do Palmeiras e, se pegar no mata-mata, ele pode eliminar o Palmeiras. Acho que no 11 contra 11 é muito parecido. Mas acho que o Palmeiras tem um equilíbrio maior para oscilar menos no ano. O que não garante título, mas nos pontos corridos eu acho que dá uma chance maior para o Palmeiras. E falando sobre o Estevão, que marcou esses 2 gols, chegou a 10 gols marcados na temporada, é o artilheiro isolado do Palmeiras na temporada 2025. Depois da partida, ele já falou com um certo tom de despedida, né? Como o Mauro Betting falou, foi ovacionado pelo torcedor palmeirense quando foi substituído no segundo tempo. E o Estevão falou o seguinte, abre aspas para o craque do Palmeiras: eu estou vivendo dias incríveis, uma mistura de sentimentos que é difícil explicar.
Quando você está jogando, dando a vida para dar alegria aos torcedores e ter esse reconhecimento da torcida, sabendo que daqui a alguns dias não vou viver mais isso. Mas tenho que agradecer essa torcida maravilhosa que está sempre me apoiando e apoiando a gente. Só tenho a agradecer tudo que fizeram por mim. Sentimento de gratidão. Ao mesmo tempo que estou deixando aqui, eu vou viver um sonho na minha vida e estou tentando aproveitar ao máximo. Eu sei que é um dos meus últimos jogos aqui na Arena. Estou tentando desfrutar ao máximo isso, porque eu sei que vou sentir muita falta também. O Estevão, que já está negociado com o Chelsea, que vai embora depois do Mundial de Clubes e que são mais 4 jogos, né? Antes do Mundial. Flamengo em casa, o Sporting Cristal em casa, o Cruzeiro fora, aí depois tem a parada para a data FIFA e o Palmeiras joga contra o Juventude no dia 11, pelo Campeonato Brasileiro também, antes do Mundial de Clubes, a ver se o Abel vai mandar todo mundo, né? Porque vai ser pouco antes do início do Mundial. Talvez dê uma poupada na galera pensando na viagem, na dificuldade na estreia diante do Porto no dia 15. Mas enfim, teoricamente ali são 4 jogos, 3 em casa, a possibilidade do torcedor palmeirense se despedir da sua joia aqui no futebol brasileiro antes de o Palmeiras rumar ao Mundial de Clubes. O torcedor palmeirense está triste, né, Fábio Piperno? Ver seus jogadores, suas joias indo embora, acontece, faz parte do futebol atual, né? O cara se destaca, é vendido. Ó. Essa é a lógica do futebol brasileiro, infelizmente. É um futebol exportador. Agora, assim, o torcedor do Palmeiras ainda vai ter muita diversão pela frente, né? Tem esses jogos de Campeonato Brasileiro, um grande clássico contra o Flamengo, depois tem um Mundial. E, aliás, entre o Campeonato Brasileiro e o Mundial tem até um amistoso de luxo, né? Que é a última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Jogo no qual o Palmeiras vai poder jogar com seu time sub-8, se quiser, o time fraldinha e tal, né? Porque já fez o que tinha que fazer, diferente de outros brasileiros que vão ter que ralar nessa última rodada. E essa também é uma vantagem. Porque, veja, uma comissão técnica experiente, competente como é a do Palmeiras, ela também olha tabelas de campeonato com lupa. O professor Abel, junto com a sua comissão técnica, lá ele está olhando a tabela do Campeonato Brasileiro e está constatando o seguinte: puxa, nós podemos encerrar a 10ª rodada se vencermos com 7 pontos de vantagem em relação ao nosso principal concorrente, com ainda a vantagem de já ter eliminado nesse turno os jogos contra todos os brasileiros que disputam Libertadores, que em tese formam um bloco de times importantes, de times mais fortes. Então o Palmeiras já pegou Internacional, Fortaleza, São Paulo, Botafogo, contra o Corinthians, que jogou, enfim, eliminatória, vai enfrentar o Flamengo agora. Ou seja, já passou por todo mundo, já passou por esses obstáculos, né? Então isso é importante também. O Bahia, né, foi o único que derrotou o Palmeiras. Então, projetando o que vem pela frente no campeonato, em tese, essa é uma outra vantagem, porque da metade para o final do turno, o Palmeiras vai pegar vários daqueles times que estão lá na rabeira. É óbvio que isso não significa que o Palmeiras vai vencer esses jogos e tal. Significa que o Palmeiras vai ter adversários, em tese, menos complicados do que esses que o Palmeiras já enfrentou até agora. Quer dizer, pegar o Botafogo e o Flamengo, por exemplo, o clássico contra o São Paulo, que é sempre difícil, com todo o respeito, hoje é muito mais difícil, muito mais, pelo menos teoricamente, do que se enfrentar, sei lá, o Juventude, o Santos, times que estão lá embaixo. Agora, deixando isso de lado, né, o Bruno tocou num ponto importante, a gente fala sempre isso, que é a história da transição de elenco. Ano passado eu critiquei muitas vezes a comissão técnica do Palmeiras por, às vezes, adiar, hesitar um pouquinho em algumas trocas, mas aí também é muito compreensível, porque para um cidadão que está lá comandando, é óbvio que a relação é muito diferente daquela que é para nós, inclusive para os torcedores. Ele também se sente um pouco devedor para aqueles caras, por tudo que ele já venceu. O Abel ganhou vários títulos graças, em imensa parte, a esses jogadores que muitos deles saíram. Então é óbvio que quando ele olha para o jogador e fala, ele não está bem, mas eu vou dar mais uma chance, eu não queria barrar esse cara foi muito importante para a história recente do clube.
E olha, e veja, transição de elenco é um negócio complicado. Vejam só o que aconteceu nessa temporada com o Manchester City e Real Madrid. Bom, os times de Guardiola e Ancelotti, quer dizer, se acontece isso com o Ancelotti e também com o Guardiola, imagina aqui, né? Um mercado com as possibilidades para se garimpar talentos é muito menor. Então, eu acho que foi assim, sabe, compreensível o que aconteceu ano passado. E em relação ao Estevão, aí sim, uma pequena crítica, mas antes tarde do que nunca, né? O fato de que eu acho que também a comissão técnica do Palmeiras deixou passar tempo demais com o Estevão ocupando mais ou menos a mesma faixa de campo. A partir do momento em que ele passa a ter mais mobilidade, mais liberdade de movimentos, ele se torna um jogador ainda mais letal. O segundo gol que ele faz ontem é muito uma demonstração disso. Primeiro, o mérito do jogador de meio campo, que recebe a bola, o volante que olha para frente, que tem uma visão vertical do jogo. Ele pega e aciona o Estevão lá na frente livre. Se fosse aquele volantão que tem dificuldade para dar passe de 5 metros, talvez a jogada não tivesse acontecido. Aí vem a mecânica do movimento do atacante que recebe a bola na frente. Ele, naquela posição, é claro que ele vai ter mais facilidade para o drible e para a finalização. Quando ele joga com a perna invertida e tal, que o técnico gosta, muita gente gosta, ele ainda perde um pouquinho de tempo para equilibrar o corpo, chutar e tal. Então, é um pequeno detalhe, mas que às vezes interfere na definição de um lance como aquele de ontem. Agora, a gente está falando de um jogador espetacular, felizmente dirigido por um excelente técnico de futebol. E também a questão com o Estevão tem relação com a seleção brasileira, né? Ele fala na entrevista, depois do jogo também, perguntado se ele já teria informação de que estaria na pré-lista da primeira convocação do Carlo Ancelotti. Ele responde o seguinte, também temos arte que vamos colocar ali na tela das aspas do Estevão. Vou falar com sinceridade, não sei se estou na pré-lista do Ancelotti. Coloco nas mãos de Deus, mas agora minha cabeça está no Palmeiras. Estou tentando desfrutar disso daqui. Bruno Prado, para você, o Estevão, que pelo menos demonstrou essa dúvida, a gente não sabe se eles falam realmente a verdade, se ele já não sabe mesmo. Deve saber, a essa altura já deve saber se está na pré-lista ou não, mas disse que não sabe. Eu acho que deveria ser aproveitado pelo Carlo Ancelotti já nessa primeira convocação, considerando que será um nome importante nesse 1 ano de trabalho até a Copa do Mundo. Com certeza ele está na pré-lista. Acho até que essa pré-lista teve como base a pré-lista do Dorival na última convocação, que aquela lá se tornou pública, né? A CBF divulgou aquela pré-lista de 52 nomes antes dos jogos com a Colômbia e a Argentina. E se você pegar os nomes que vazaram aí dessa pré-lista do Ancelotti, muitos estavam naquela lá do Dorival. Então eu imagino que levaram para o Ancelotti a lista que o Dorival fez de 50 nomes e ele fez uma ou outra alteração ali. Algum jogador que estava machucado na época agora está bem, foi incluído. Ou alguém que estava naquela lista e agora está machucado, ficou fora. Alguém que caiu muito de produção. Pequenos ajustes que falaram, por exemplo, que o Hugo, goleiro do Corinthians, está nessa lista do Ancelotti. Ele estava na do Dorival. E o Oscar do São Paulo, ele também estava naquela do Dorival. Então eu imagino que aquela lista serviu como base e aí foi feita uma outra alteração ali por gosto pessoal do treinador ou por lesão naquele momento ou neste momento. Então eu imagino que ele está porque ele esteve naquela lista e esteve entre os 23 que o Dorival chamou para os jogos com a Colômbia e a Argentina. Não jogou em nenhum dos 2 jogos, mas estava no grupo. Então eu imagino que ele está na lista e tem grande chance de estar na lista de segunda-feira também. Do tempo deles na seleção, uma coisa curiosa é que eles são muito novos, que dá para pegar o Endrick e o Estevão, eles não estavam disponíveis desde o início do ciclo pós-Copa do Catar. Eu imagino que o Endrick, ele começa a ser, de fato, falado para a seleção a partir daquele momento que, pós-eliminação na Libertadores de 23, para o Boca, em que ele ganha uma sequência como titular ali e é um jogador decisivo na reta final do Brasileiro de 23. Ou seja, isso aí foi mais ou menos o quê? Setembro de 23? Quando o Palmeiras cai do Boca ali, agosto? Não, outubro, é mais pra frente até. Acho que é 4 de novembro de 2023 que o Fluminense ganha do Boca. Então, outubro de 23 que ele passa a ter uma sequência. Ele chega a ser convocado na última lista do Diniz. Nas outras do Diniz, ele nem era titular do Palmeiras. Então, acho que aí nem entra na conta do Diniz. Acho que o Diniz, na última dele, que foi Colômbia e Argentina também, ele chamou o Endrick. Ele chegou a entrar nos jogos.
Acho que foi a primeira vez que o Diniz pôde chamar o Endrick, porque ele não era nem titular do Palmeiras. E aí, com o Dorival, sim, o Dorival poderia ter utilizado. Acho que o Dorival, por algum motivo, provavelmente alguma questão de gosto dele, técnica, ele não confiou tanto assim no Endrick, apesar do Endrick ter começado com 3 gols em 3 jogos. Então, acho que ali ele poderia ter dado uma sequência maior. Ele não tinha um centroavante disponível, saudável ali. O Pedro, quando ele chamou, se machucou. O próprio Richarlison sofreu muitas lesões. Acho que o Richarlison estará na lista do Ancelotti, inclusive. Trabalhou com ele no Everton e jogou muito bem com ele no Everton. E agora termina a temporada jogando. Acho que o Richarlison vai estar de volta. Acho que vai ser uma novidade dessa lista. Mas, enfim, o Richarlison também não esteve à disposição do Dorival. Então não tinha ninguém ali. Tanto que muitas vezes ele jogou sem centroavante. Na reta final ele deu 4 jogos para o Igor Jesus. Acho que o Endrick poderia ter tido mais minutos. O Estevão, ele passa a ser, acho que, um jogador apto para a seleção só em 24. Em 23 ele não jogava. E no Paulista de 24 ele não era titular. Não. Ele passa a ser titular no Brasileiro. Ele estreia no Palmeiras num jogo decisivo do Brasileiro de 2023 contra o Cruzeiro. Na última rodada. Aí no Paulista ele não é titular, mas já começa a entrar bem. Ele vira titular no Brasileiro. Então, talvez no pós-Copa América que ele passa a ser um jogador mais claro para a seleção. E até o Dorival convoca muitas vezes, a partir do pós-Copa América. Só que põe para jogar pouco. Tem a concorrência, como o Mauro falou, mas eu acho o Estevão muito fora da curva, assim. Por um outro motivo, quando eu falei que numa Copa, pelo talento que tem, eu levaria o Neymar como uma figura para alguns momentos, porque já está mais velho e com muitas lesões. Sempre a gente fala do garoto de ter um espaço na Copa, mesmo que talvez ele não esteja ainda no seu ápice, e não sei como vai ser o Estevão no Chelsea, ele vai fazer uma temporada no Chelsea antes da Copa. Se fosse para ter o garoto para ter na Copa, eu vou escolher um menino. Eu tenho meu grupo, eu vou me levar um menino. Entre os dois, Estevão e Endrick, eu levo o Estevão. Se for para levar só um, claro que pode levar os dois, mas se for para levar só um, eu acredito mais no Estevão me dar eventualmente algo diferente na Copa, né? E eu citei o Neymar porque é diferente. Um é porque é veterano, outro porque é muito novo. Mas aquele cara, eu preciso de algo diferente, tá complicado aqui. Tem um moleque ali que pode fazer algo diferente que ninguém está esperando. Eu acho que esse moleque, para fazer algo inesperado, seria mais o Estevão.